A paz do Senhor para a igreja, amém? Amém. Graças ao Eterno. Estou muito feliz de estar aqui hoje nessa manhã. E o pastor Tiago, quando me pediu para vir hoje aqui trazer uma mensagem, eu já tinha uma mensagem para essa igreja muito antes desse convite. E hoje eu fiquei muito feliz com o andamento deste culto, porque eu pude perceber que a palavra vinha ao encontro. Se nós percebemos, hoje nós falamos nos louvores sobre a vinda de Cristo, sobre a nova Jerusalém, que um dia nós vamos morar lá. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Sobre a preparação da sua igreja para com esse dia. E eu louvo a Deus realmente, é bem cabal sobre os músicos, porque existe uma frasezinha que é bem importante, que o louvor não basta ser bonito, mas o louvor ele precisa ser bíblico, sempre. Então quando nós escutamos louvores que falam sobre a vinda de Cristo, é um tema tão importante para a igreja dos últimos dias, nós ficamos muito felizes, amém? Graças ao Eterno. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, sem mais delongas, no livro de Romanos. É um texto bem conhecido. Livro de Romanos, no capítulo 12. Nós vamos ler dois versículos, o versículo de número 1 e o de número 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Hoje nós, através da palavra do Eterno, vamos aprender como nos blindar contra a secularização. Nós vamos aprender o que é e como nos blindarmos, como nos protegermos desse artífice que o diabo tem trazido para dentro da igreja. Amém, igreja? Amém. Graças ao Eterno. A palavra de Deus nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Eterno. Amém, igreja? Vamos orar? Vamos orar? Amantíssimo Deus, eterno Pai, mais uma vez nós lhe entronizamos e nós clamamos a Ti e te pedimos, ó Senhor, ardentemente, fala conosco, Jesus. Nossos corações estão abertos, ó meu Pai, está predisposto a receber a Sua palavra. Fala, Jesus. Nós estamos aqui, Jesus. Prepara a cada coração, a cada vida, e que essa palavra, Senhor, possa gerar um efeito de transformação na minha vida e na vida da sua igreja. Senhor, fica conosco, toma o lugar que é seu, ó Jesus Cristo, e opera hoje, Jesus Cristo, milagres, ó Jesus Cristo, e que hoje possa ser um marco na história da vida de pessoas aqui. É o que nós te pedimos e te agradecemos, ó Eterno Santo de Israel. Amém. Amém? A igreja pode se assentar. Como eu estava dizendo aqui, esse texto é muito importante, porque Paulo, numa visita que estava na igreja de Corinto, ele parou ali e estava falando com alguns irmãos, e nesses 2 versículos ele começa com um conselho em tom de exortação, e logo após ele mostrava ali para a igreja qual seria a consequência se a igreja trabalhasse daquela forma, se colocasse daquela forma. Se existe uma palavra que nós definimos esses 2 versículos, é uma consagração total. Paulo queria mostrar para aquela igreja que, em retribuição à bondade de Deus, eles tivessem total consagração, oferecer a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável. Quando eu digo que isso vem de encontro às nossas vidas e no contexto geral, no cenário que foi formado durante este culto nesta manhã, nós vamos ver que tudo isso para nós experimentarmos o quê? A vontade de Deus. E se nós voltarmos apenas um capítulo, no capítulo 11 aqui de Romanos, nós vamos explanar e ler, e logo a gente vai entender que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Todos sejam salvos, sem exceção. Pessoas aí fora precisam
precisam ouvir a palavra de Deus. Precisamos saquear o inferno e trazer pessoas aqui para dentro. Mas nós temos que cuidar para que nós não venhamos perder a nossa salvação. A secularização é um efeito que começa devagar, e nós vamos explanar isso um pouco mais à frente, mas são pequenas coisas, pequenos resquícios que podem impedir a nossa vida, a nós de termos a salvação para com Deus. Como vive no dia a dia o ser humano justificado? Como é o nosso dia a dia para com Deus? Quando eu digo dia a dia, não é aqui na igreja, mas lá fora, na nossa casa, no nosso trabalho. Como conhecer a vontade do Eterno? A vontade do Eterno é que nós desempenhamos um papel coerente a ser humanos justificados por Ele e que tenhamos salvação. Nesses 2 versículos nós somos ensinados sobre a verdadeira adoração. Hoje se fala muito sobre ser um adorador, mas nós temos compreendido qual que são as responsabilidades que acarretam este encargo na nossa vida. É interessante como Paulo começa o versículo dizendo rogo-vos. No original grego diz exorto-vos. Esse é um tom de súplica. Você sabe quando você quer dar um conselho para uma pessoa, você fala assim, não pega aquela porta ali porque é meio ruim. Isso é com um conselho normal. Agora quando você quer chamar a atenção da pessoa, você pega pelo braço, pelo amor de Deus, não entra naquela porta porque você vai se dar mal. Paulo estava fazendo isso com a igreja. Ele estava ali, quando disse rogo-vos, ele estava querendo pegar a igreja e dar um chacoalhão e diz, olha para mim, olha a importância da sua vida, como vocês estão oferecendo um sacrifício a Deus, porque vocês podem perder a salvação. A palavra rogo-vos denota a suma importância desses ensinamentos, a importância de dedicarmos a nossa vida com inteireza de coração. Qual é o sacrifício que nós temos oferecido ao Eterno? Paulo estava preocupado com aqueles que estavam ali, um tom de súplica. Paulo queria chamar eles para perto, auxiliar, ajudar, mostrar a emergência de oferecer a Deus o melhor das nossas vidas. Era um tom de súplica de Paulo para chamar a atenção mesmo. Paulo estava plenamente preocupado com a igreja ali. E além de denotar toda essa importância, ele mostra como nós devemos nos entregar como um sacrifício diante a Deus, Logo após essa súplica, ele começa a dar diversos conselhos. Isso nos mostra que nós não podemos perder o quê? Tempo. Nós não podemos perder tempo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas com isso também acarreta uma série de responsabilidades. Há um tempo atrás eu estava lendo o livro de Apocalipse, editado pela nossa igreja. É um livro muito bom. Se você não teve oportunidade ainda de tê-lo, ou tente adquiri-lo, ou pegar emprestado, eu tenho um, até me prontifico a emprestar. E ali em sumo, toda a interpretação do livro de Apocalipse é a preparação, a urgência de nós falarmos sobre isso. E hoje eu louvo a Deus porque eu escutei 2 louvores aqui que falavam sobre a vinda dele. Nós temos que falar aonde nós formos sobre a vinda de Cristo e temos que nos preparar para isso. É de suma importância. Jesus Cristo está às portas. Talvez ainda hoje nós não sabemos a hora, o céu vai ser rasgado e o Senhor vai vir buscar a sua igreja. E como tem estado a nossa vida? Outro fato interessante que nós vemos aqui nesse versículo, nesse texto, nessa peça, é que ele diz, rogo-vos, pois, irmãos. Ele estava querendo que os irmãos se consertassem na sua postura, com que ofereciam um culto a Deus ou uma vida a Deus, que o nosso culto é diário, mas não é para pessoas que estavam lá fora, não eram para pessoas que não conheciam a palavra, mas era aos irmãos. Da mesma forma que essa palavra aqui hoje, ela vem em encontro à minha vida e à sua vida. Ser humanos justificados. Deus quer falar com a sua igreja e quer que a sua igreja se prepare, porque a vontade dele é levar toda a igreja. Creia nisso. A exortação era dirigida aos salvos, a mim e a você.
Deus tem amor por sua igreja, e nesta manhã, assim como no tempo de Paulo, quer que essas palavras tenham um efeito de transformação. Ouvir, escutar, gravar e praticar. Daí continuando o versículo diz, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus. No original, se nós formos pegar esse texto, não existe uma vírgula depois da palavra Deus. E isso já muda todo o contexto do versículo, tem uma outra interpretação. Nós entendemos que nós devemos, pela misericórdia de Deus, oferecer sim um sacrifício vivo, santo e agradável. Só que quando nós tiramos essa vírgula, significa que somente pela misericórdia de Deus é que somos capazes de oferecer a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus tem pedido algo para nós que é possível. Somente pela misericórdia de Deus é que podemos apresentar nossas vidas e uma oferta consagrada. Caso contrário, não seríamos aceitos. Mas a graça e a obra redentora de Cristo na cruz tornou isso possível. Tornou isso possível. Nós temos que reconhecer que por nossa capacidade jamais poderemos oferecer a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu acho interessante quando nós dobramos os nossos joelhos e oramos. Isso é muito importante. É interessante a gente fazer isso em casa várias vezes também. Porque quando a gente ora a Deus, a gente se coloca numa situação de incapacidade, pedindo para alguém que pode realmente nos abençoar. E Deus percebe esse tipo de coisa, Deus se agrada disso. Somente pelas misericórdias de Deus é que seremos capazes de oferecer a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, reconhecendo a nossa incapacidade de oferecer isso por nós mesmos. E daí ele já chega num ponto chave, Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo. E a ideia de corpo, ela não é tão literal como nós pensamos, ou talvez pensamos. O conceito de corpo vai muito além da matéria, da física, do palpável. Quando o apóstolo Paulo aqui diz sobre corpo, ele se refere à unidade. E logo quando nós falamos de unidade, nós falamos de um todo. O conceito de corpo vai muito além disso. Isso denota que devemos apresentar tudo de nós a Deus. Apresentar a Deus o nosso corpo significa apresentar a Deus os nossos atos, as nossas obras, os nossos pensamentos, tudo o que nós fazemos, as nossas intenções, os nossos procederes, tudo. A partir do momento que você acorda, a partir do momento que eu, irmão Jacó, acordo, oferecer a Deus, pensar se é ou não da vontade do Eterno. Esse versículo é uma chamada de atenção muito grande em nós, igreja, ali na igreja de Corinto também. Nós não devemos às vezes ter a nossa boca consagrada, louvando a Deus, mas às vezes a nossa mente, por algum momento, por algum deslize, voltada à perversidade. Da mesma forma, nós talvez não podemos ter um proceder para aquele que nos olha e veja realmente ali vai um santo homem de Deus, assim como Eliseu, mas um dia, por algum resquício de secularismo na nossa vida, ter na nossa boca cometida de perversidade, de maledicência. E daí vem uma pergunta para a minha vida e para a tua vida também, meu irmão querido: temos oferecido o tudo para Deus? Nosso culto, se nós pararmos para pensar, ele começa na nossa, aonde? Na nossa casa. Hoje aqui a gente está falando sobre o Santo Sábado. Existe uma preparação para o Santo Sábado do Senhor, e talvez um almejar o Santo Sábado de Deus, e o nosso culto começa ali, quando você acorda e fala: opa, hoje eu vou acordar um pouquinho mais cedo, para me arrumar, para colocar uma bela roupa. Ô meu filho, vamos acordar porque hoje é o dia do Senhor. O culto começa ali. Isso é oferecer a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável também. Então quando nós chegamos aqui ao templo do Senhor, já estamos com o coração quebrantados e cheio do Espírito. E talvez quando nós começamos e mentalizamos que na nossa casa começou o culto, talvez quando nós chegarmos aqui vai ser um culto que a gente nunca vai esquecer na nossa vida.
Louvado seja o Eterno. Tem um livro que alguns anos atrás, eu acho que ele foi até um best-seller, eu acho que vendeu muito. Ele se chamava Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Alguém já leu? Já ouviu esse livro? É interessante também de ler. Em Seus Passos, o que Faria Jesus. E ali conta a história de uma igreja que começou a realizar uma reunião de oração após o culto. E eles assumiram um compromisso de que, além de orar, tudo o que eles fizessem em suas casas, em seu trabalho, em seus afazeres, eles se perguntariam antes: em meu lugar, o que faria Jesus? Olha só que compromisso, né? Em meus passos, o que faria Jesus? E no decorrer do livro nós vamos ver que muitas pessoas perderam algo e ganharam, mas no final de tudo a igreja foi estabelecida, a igreja foi relevante aonde estava inserida, e o Eterno pôde ser glorificado. O culto nosso começa em casa, com todo o nosso proceder. Talvez nós precisamos desse compromisso. Em meus atos, o que faria Jesus? Na minha tomada de decisão, o que Jesus faria? Aquele momento que o meu chefe pega no meu pé, que eu penso em falar: opa, ele está sem direito nenhum. O que faria Jesus? Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Aleluia, Senhor. Nós devemos oferecer a Deus o nosso corpo, ou seja, nosso tudo, na totalidade para com Deus. Seu pensamento, seu ato, tudo. E oferecer o quê? Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós vamos entender, e nós analisamos na Bíblia, no Antigo Testamento, que o sacrifício era um animal que era oferecido ali no altar, e esse animal ele não podia ter mácula, ele tinha que ser perfeito, não podia ser cego, não podia ser manco, tinha que ser o melhor. Tem que ser o melhor, né? O sacrifício antes da obra de Cristo era um animal. Hoje, Deus quer que oferecemos um sacrifício de louvor e ação de graça. Devemos nos consagrar totalmente a Deus, vivendo para a sua glória. E daí nós entendemos, ainda no livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 11, que para nós oferecermos a Deus um sacrifício vivo, primeiramente a gente tem que fazer o quê? Morrer. Assim também, capítulo 6, versículo 11 de Romanos: vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós temos que mortificar o nosso velho homem para podermos oferecer a Deus um sacrifício vivo, porque Deus é vida na nossa vida. Quem já ouviu um relato com certeza já ouviram relatos de missionários que foram para a Índia, para qualquer outro lugar, e ali sofreram alguma investida por pregar o Evangelho? Nós escutamos isso. Alguns perderam as vidas. Eu conheci um missionário que ele foi para lá e ganhou um carro de uma igreja, não era nossa, para poder pregar. Ele ficou tão comovido que ele vendeu o carro para comprar alimento para as pessoas, porque é fora da realidade. Mas nós vemos pessoas que morreram por causa do Evangelho, por não deixar de pregar a palavra de Deus. Só que, embora isso pareça um contraste muito grande com o que nós vivemos, existe uma certa similaridade. Hoje, diariamente, nós somos convidados a negar a nossa fé. Hoje, diariamente, nós somos convidados a esquecer dos nossos valores e de tudo que nós aprendemos aqui na casa de Deus. Diz que o rei desse século, a fim de nos influenciar, e nós somos obrigados a morrer pelo Evangelho de Cristo diariamente, mortificando o nosso velho homem. Eu faço parte ali da docência de uma classe batismal na nossa igreja de Vila Carolina. E eu conversando com alguns jovens, eu percebi que existe uma seta e uma grande dificuldade para um jovem hoje estar servindo a Deus. Ainda mais na escola, no meio que ele está inserido. Não gostar da mesma música, não ter o mesmo proceder, não sair para o mesmo lugar, não ter o mesmo papo, não ter a mesma conversa, não se assentar na roda dos escarnecedores e por aí vai. Isso é mortificar o velho homem.
Existe uma certa dificuldade, eu já notei também, ainda mais para aqueles que estão no ensino médio, quando chega ali na hora de estudar biologia, que vai falar sobre a evolução da espécie, e você é obrigado a aprender isso, porque isso vai cair no vestibular, não é isso, jovem? Mortificando. O mundo pede para que você aceite aquilo que é errado, e você tem que mortificar o velho homem, mas continuar firme na palavra de Deus, naquilo que você acredita, naquilo que Deus colocou no seu coração, na sua vida. Não é fácil, nós somos convidados, mas eu tenho um conselho para você, e esse conselho não é meu, o conselho é de Deus. Resista às influências do mundo, resista às suas investidas, não negue a sua fé, porque no final Jesus Cristo virá buscar a sua igreja, e tudo isso valerá a pena. Creia nisso, meu querido. Aleluias. Isso eu não digo por mim, porque nós vamos ver na Bíblia alguns exemplos, vários exemplos de pessoas que resolveram não negar a sua fé. Daniel, ao saber de um decreto do rei Dário, que durante 30 dias não poderia se fazer petição a não ser ao rei, tudo tinha que ser otorgado a ele. Ele preferiu o quê? Negar sua fé? Não, preferiu ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e foi para o seu quarto orar. Foi isso que aconteceu? Jó, sendo desafiado a amaldiçoar o seu Deus e morrer, perdeu o filho, perdeu tudo, ainda seus amigos, aquele que batia nas costas, estava ali falando: ó, por causa de pecado que aconteceu com você, rapaz. Tinha tudo para blasfemar, esquecer tudo, rasgar a Bíblia se existisse ali. O que ele preferiu? Ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e se manteve fiel. Aquele que se mantém a essas investidas de Satanás, ao processo de secularização dentro da igreja, tem um final feliz, um final com Cristo, um final de vitória. Resista. Aleluias. Hoje nós somos desafiados a vencer o mundo em alguns procederes e em não negar a nossa fé, mas talvez num futuro breve, talvez doaremos a nossa própria vida por causa do Evangelho. E aí, o que nós vamos fazer? Somos obrigados a aceitar aquilo que Deus abomina diariamente pelo mundo, mas um dia talvez a nossa vida entre em jogo. E o que nós vamos fazer? Vamos se preparar, igreja, vamos preparar. O sacrifício vivo, santo, agradável a Deus é uma vida de renúncia, de santificação, para se agradar somente a Deus e não ao mundo. O sacrifício era entregue no altar, e hoje nós somos entregues a Deus. Outro fato interessante que ocorreu, e Paulo, através dessa citação, ele nos mostra um problema que existia na época, porque eram problemas contemporâneos, frieza na igreja, pessoas que estavam tentando deturpar a palavra de Deus, algo contemporâneo, que diz que o sacrifício vivo, santo e agradável é rendido a quem? A Deus. Existia um problema naquela época, que pessoas iam na frente do templo, erguiam suas mãos e começavam a orar em voz alta, justamente para ver: ó, aquele cara ali é um servo de Deus mesmo, hein? O sacrifício dessa pessoa que estava ali na frente do templo era para quem? Não era para Deus, era para o homem. Então Paulo estava ali ensinando e fechando as portas para a religiosidade, e sabendo que nosso sacrifício deve ser dado somente a Deus. Essa expressão fecha a porta para toda religiosidade. Não diz respeito à preocupação meramente externa e teatral, mas de inteireza de coração, de entrega, de querer adorar somente a Deus. E nós fazemos isso através do nosso culto racional. Quando nós dizemos racional, significa verdadeiro. Quando você quer, quando você pensa e calcula que você vai render aquilo a Deus. É agir racionalmente, ou seja, existe uma participação da sua vontade. Você quer, existe uma cumplicidade entre o que Deus quer e o que você quer. Deus quer ser adorado, mas quer que você queira adorá-lo também, e Ele é merecedor de tudo isso. Isso nos mostra um sério problema que nós temos talvez enfrentado, e que eu já enfrentei, e que talvez eu seria hipócrita de dizer que nunca aconteceu comigo, que é um processo chamado a mecanização do nosso culto.
Talvez algum dia a gente já veio para o culto pelo simples fato de ser o dia do culto. Ou talvez nós viemos para o culto pelo simples fato de eu querer ver meu irmão que fazia tempo que eu não via. Alguma vez. Isso já aconteceu com todas as pessoas, comigo, com todos. Isso é a mecanização do culto, e Deus não aceita isso. Fazer por mero costume, automatizado, sem pretensão objetiva. Existe motivo para adorar, existe motivo para cultuar. A vontade perfeita de Deus é que rendemos graça por quem Ele é, pelo que fez e pelo que faz, e por tudo que tornou as nossas vidas salvas em Cristo. Cada culto nosso tem que ser diferente. Cada culto nosso tem que ser um culto que a gente saia regozijante da nossa casa. Eu achei interessante. Uma vez eu acho que eu fui na igreja, se eu não me engano, de Cidade Ariston, e ali logo na entrada, uma entrada parecida com essa, que a gente descia, tinha um espelho, e lá estava escrito assim: aqui você enxerga a pessoa responsável por fazer o culto, um culto melhor. Ou seja, a nossa própria vida. Isso depende da gente, isso depende de nós. Um sacrifício vivo, santo e agradável é um culto racional, é a verdadeira adoração em espírito e em verdade. O que Deus quer dizer com isso? Ao vir para a igreja, ore como se fosse o último dia da sua vida. Ao vir para a igreja, adore como se Jesus estivesse às portas. Quando você estiver aqui com os olhos fechados, adorando, Maranata, ora vem Senhor Jesus, que seja como se Jesus Cristo estivesse agora rasgando as nuvens e chamando você pelo seu nome, que só você conhece, para buscar a sua igreja. Adore-o em espírito e em verdade, como se fosse a última chance que você tivesse. Aleluia, Senhor, glorificado, exaltado seja o seu nome. Nós não podemos fazer do nosso culto uma mesmice, mas usufruir dessa oportunidade de adorar a Deus que nós temos tido, não apenas no sábado, mas no culto na semana, no domingo à noite. Adore ao Senhor como se fosse o último dia da sua vida. É isso que Jesus quer. Amém, igreja? Louvado seja o Eterno. E daí nós vamos para a segunda parte. Tudo isso aí foi um conselho que Paulo que deu ali à igreja. E tudo isso para se blindar contra algo que nós chamamos de secularidade ou secularismo. Existe uma certa diferença, mas hoje a gente não vai falar sobre isso. Não vos conformeis com este século. No texto original diz: e não sejais amoldados a este século. E é interessante essa palavra amoldados, que significa quando você imagina você pegar uma massa e encostar alguma coisa nela, e essa massa vai ficar com o mesmo formato, ela vai ficar amoldada com aquilo. Nós estamos inseridos no mundo? Sim ou não? Nós estamos juntos e colados com ele? Sim, nós estamos. Se nós vivemos nele, nós estamos junto com o mundo. E estar amoldado é não tomar as características dele. O desafio da igreja de Cristo é se manter pura. Hoje nós falamos sobre a noiva, não é isso? A noiva, né? Acho que o louvor falou sobre isso. E Deus quer uma noiva sem mácula, sem ruga, adornada, uma noiva pura, que é a nossa igreja, que é a igreja de Cristo. A existência da igreja, já por sua vez, já é um grande desafio, porque a igreja tem sobrevivido, porque existe um plano de Deus. A igreja é atacada pelos seus inimigos. E às vezes eu fico meio incomodado quando eu vejo pessoas, às vezes algum militante LGBT dizendo: olha, o meu povo é morto diariamente, e é um povo que é mais censurado, que é o povo que mais morre, que mais sofre investidas. Só que se nós formos numa pequena pesquisa, ali no Google mesmo, nós vamos entender que não existe, se é que nós podemos dizer assim, nenhuma classe social que mais morre a não ser o cristão. Não existe uma classe que sofre talvez mais preconceito do que o cristão, com todas essas investidas. Se nós formos em países fora do Brasil, muitos morrem, porque são diversas igrejas, diversos costumes, mas todos acreditam em Deus, e ali eles morrem. A igreja, a existência da igreja de Cristo já é um grande desafio vencido, porque Deus está junto com a sua igreja. Só que exatamente por isso o inimigo tem traçado uma estratégia de que não vou exterminar a igreja, mas eu vou tentar
é influenciá-la para que ela esqueça do seu objetivo ou deixe de ser pura, para que quando Jesus Cristo voltar, nada aconteça. Hoje nós vemos que dizer ser cristão é algo rotineiro. Nós vemos infames artistas dizendo: não, eu sou cristão, mas tem uma vida que não é coerente com a realidade de Cristo, com a realidade da Bíblia, com a verdade pautada. Tudo isso é a influência da secularidade. A secularização é como um câncer que entra dentro da igreja e quando nós percebemos já estamos à beira da morte. Eu estou dizendo isso, querido, para nós nos blindarmos. Deus quer que nós nos preparemos para com isso. Quando nós falamos secularização, essa palavra logo remete ao século, assim como nós lemos aqui no capítulo 12. Só que a Bíblia não se refere apenas ao espaço de 100 anos, né? Nós temos diversos textos em Coríntios, em 1 Coríntios, 2 Coríntios, Timóteo, Tito, que falam sobre o Deus desse século, os inquiridores desse século, e o Deus desse século cegou o entendimento dos de muitos e tornaram-se incrédulos, e assim por de vez, e a lista continua dizendo. E o que é interessante nós entendemos é que século na Bíblia é uma coisa que não é legal, é uma coisa que não é boa, é uma influência do mundo dentro da igreja. Torna-se clara a conotação negativa de século, da palavra século na Bíblia. O século na Bíblia, ele é símbolo de tudo que o mundo tem, dos seus costumes, das suas rebeldias, das suas crenças, da sua vaidade. E logo, se for para a gente definir secularização, é assim, é o processo pelo qual a igreja, que somos nós, assumimos a forma do século, ou manifesta empiricamente, ou seja, às vezes sem nós percebemos, marcas de mundanismo. É sobre isso que Paulo estava falando aqui nesse versículo, para nós tomarmos cuidado com isso. Nós temos que entender que nós, como igreja de Cristo, nós temos que ser relevantes. Charles Spurgeon disse uma frase, que a igreja de Cristo, ela tem que ser o sal da terra, não caramelo, para que o mundo mastigue e sinta sabor bom. Nós temos que causar incômodo no mundo em que nós estamos inseridos. E daí vem mais uma pergunta para a minha vida: eu tenho sido relevante como igreja de Cristo? Eu tenho causado incômodo ao mundo através dos meus atos, aquilo que eu tenho aprendido? A nossa igreja de Cristo, na nossa rua, na rua em que nós estamos inserindo, não só aqui, em todas as igrejas, no município, na cidade, ou talvez até no estado, tem sido relevante? Tem causado incômodo? Nosso inimigo tem se incomodado com a nossa presença? Aqueles que digam que quando um vizinho arruma problema com a igreja é algo ruim. Realmente, precisa-se de uma certa atenção. Só que significa que realmente a igreja está sendo relevante no lugar que está sendo inserida. A igreja tem que abalar o inferno, meu querido. É para isso que nós fomos chamados. Aleluia, Senhor. Louvado seja o seu nome. Hoje, nós vemos muitas igrejas que tentam ser atrativas, que tentam fazer, como que eu posso dizer, um culto de uma forma que agrade a todos, inclusive aqueles que estão lá fora. E hoje nós vemos talvez igrejas que fazem: hoje vou fazer um culto jovem, um culto despojado, um culto que não vai ter palavra, um culto que só vai ter louvor, vai ter um louvorzão, e a gente acaba influenciando a igreja com a vontade dos perceptores, das pessoas que estão ali sendo recepcionadas. Só que a igreja de Cristo, ela tem que pregar a palavra, tem que louvar a palavra, tem que louvar a palavra, tem que estar na palavra, tem que caminhar na palavra e orar na palavra, somente nisso. E daí nós começamos a ver, através disso, efeitos da secularização, e é contra isso que nós temos que priorizar. E existem 3 grandes efeitos da secularização dentro de uma igreja, e o primeiro delas é a identidade incerta. É exatamente isso que a gente está falando. A igreja não tomar a forma do mundo em que está inserida, mas a igreja não se parecer com o mundo, deixar de ser sal e luz. Diz que o sal, quando perde o sabor, se torna insípido. Ele serve para quê? Para absolutamente nada.
Existe uma frase dita por um rabino que diz que um pouquinho de luz afasta muita escuridão. E é assim que é a igreja. Às vezes a igreja é tão pequenininha perto do contexto em que ela está inserida, mas ela tem que causar a diferença. Nós temos que ter uma nossa identidade certa. Você foi chamado para ser um embaixador de Cristo, um porta-voz do Evangelho, um discípulo dele. Assuma o seu papel, que eu possa assumir o meu papel e ser relevante no meio que nós estamos inseridos. Outro grande problema é a troca de orientação bíblica pela pesquisa de mercado. Isso é algo que me deixa muito triste quando a gente percebe. A igreja é governada por Cristo, que é a sua cabeça, e as atividades da igreja devem ser dirigidas pela palavra de Deus e não por tendências mundiais. Hoje em dia, existe um certo vento de doutrina de que as pessoas não podem nem chamar mais igreja de igreja. Às vezes tem que chamar de célula, de reunião. Existe uma igreja muito grande, Sal Batista, que mudou até o nome da igreja para poder atingir um determinado tipo de público. Agora, será que isso é certo? E daí nos leva ao terceiro grande problema, que é a desilusão institucional. É algo que nós com certeza conhecemos alguém que torna aquelas pessoas chamadas de desigrejados, pessoas que perderam completamente a vontade de vir para a igreja, não acreditam na instituição de igreja. É um problema vivido em nossos dias, que fazem parte de pessoas que perderam a fé. Hoje existe várias igrejas, hoje em dia existe igreja que contrata-se marqueteiros para atingir o público. Olha só em que ponto nós chegamos. Mas se nós pararmos para conversar com essas pessoas que talvez não acreditam mais na instituição de igreja, nós perguntaremos, mas o que a igreja não tem atendido ao povo de Deus? O que tem de errado em tudo isso? Pastor Juvenal, um dia num culto de aniversário da igreja de Perus, ele estava pregando sobre a igreja perfeita. E ele falava assim que talvez a minha vontade, a vontade do povo era pegar todos os pontos positivos, aquilo que eu queria na igreja, colocar num grande liquidificador celestial e que virasse uma grande igreja. E essa igreja fizesse parte da minha vontade, da sua, e que viesse ao encontro de tudo isso. Só que nós temos que entender que a ideia de igreja não é nossa, a ideia de igreja é de Deus. E daí volta naquilo do espelho. A responsabilidade da igreja ser melhor é de quem? É minha. A responsabilidade da igreja ser perfeita é minha. A responsabilidade de eu ter um culto que eu nunca vou esquecer na minha vida é minha, é nossa. Devemos fazer a igreja melhor. Ou seja, sermos uma igreja melhor que somos nós. E como nós vamos conseguir não sermos influenciados por todo esse processo de secularização? Daí nós vamos aprender agora, brevemente, como devemos nos defender no secularismo. E a primeira defesa é resista aos apelos do mundo, às suas modas, às suas influências. Resista à conformação do mundo, não se aparente com ele. Não esqueça, meu querido, que por mais que você sofra, nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória do porvir. Não se compara. E logo quando nós falamos de resistir, nós lembramos de Efésios capítulo 6, que fala sobre o quê? A armadura de... E ali nós vamos ver que o resistir não é ficar parado. Ninguém resiste ao inimigo ficando parado, mas ali existe apenas uma arma para nós vencermos tudo isso, que é o quê? A palavra de Deus. Que nós saibamos manejar a palavra de Deus, que nós possamos usar ela para nos defender de todo esse processo. Quando nós usamos a palavra, o inimigo não resiste e corre. Não existe nós resistimos ao diabo estando esquivos atrás de um escudo. Mas quando nós estamos com o escudo e batemos firme a palavra de Deus, o inimigo corre como um cachorro franzino. Maneje a palavra do Eterno, saiba que ela é a arma para nós vencermos tudo isso. Segunda, transforme-se. Transformar-vos pela renovação da vossa mente. Eu acho interessante isso porque o cérebro é a área que a medicina
até hoje menos avançou. E Deus pede para que nós troquemos a nossa mente, renovemos, transformamos na renovação da nossa mente. Isso nos leva a entender que antes de se transformar o mundo, a gente tem que se transformar. Esse ato não significa uma modernização, mas ao contrário, um retrocesso. Voltar lá no jardim do Éden antes do pecado. A renovação existe quando nós nascemos da água e do Espírito e temos uma nova mente. Tem um pastor amigo meu que ele disse que uma vez ele foi aconselhar uma irmã, não era nem da nossa igreja. Ele foi aconselhar uma irmã e essa irmã, ela tinha um sério problema com o marido. E ela queria muito que o pastor sentasse com o marido dela e desse uma exortada nele. Porque, meu marido é isso, meu marido é aquilo e aquilo outro. E esse pastor chegou para ela assim: ok, irmã, nós vamos orar porque Deus vai mudar a sua vida. E através da sua vida, Deus vai mudar a vida do seu marido. E ela não aceitou isso. Mas é isso que nós temos que entender. Que para mudarmos o mundo, nós temos que nos mudarmos. Nós temos que mudar primeiro. Nós temos que nos transformar. A transformação começa sempre comigo. E terceiro processo para nos defendermos de tudo isso é se consagrar. Devemos sempre nos apresentar a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, lembrando que tudo que eu faço, ou eu faço para Deus, ou eu faço para algum tipo de ídolo. Você fala: nossa, irmão Jacó, mas é isso? Qual tem sido a nossa prioridade? Aqueles que priorizam o trabalho. Eu já priorizei o trabalho ao invés da casa de Deus. Aquele que prioriza um bem material. Aquele que não, eu não entrego, minha prioridade é isso. E às vezes a gente faz isso empiricamente também. Consagre-se a Deus, renda o teu melhor. Qual tem sido a minha prioridade e a minha premissa? E daí nós lembramos de 1 Coríntios capítulo 10, 31. Quer comais, quer bebais, o quê? Façais para... Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Consagrar cada ato, cada atitude, cada palavra, cada vinda ao culto, cada oração. A vontade de Deus é a salvação do mundo e a santificação da igreja para não perder essa salvação. Para encerrar aqui, eu vou deixar um último versículo em 2 Coríntios capítulo 2, 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, igreja, você e eu, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Amém, igreja? Que o Senhor continue falando melhor em cada coração. E eu oro para que Deus continue abençoando essa igreja. Amém? Graças ao Eterno.